Seja bem-vindo ao podcast Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Mas eu quero mostrar para vocês uma foto de um café da manhã. Abriu o apetite de alguém? Né? Tem panqueca, ovos, bacon, que eles chamam de mashed potatoes, né? Que é aquele cafezinho bem americano, suco de laranja, torradinha, manteiga para quem gosta, um café. Quem gostaria de um café como esse? Quem começa bem o dia com um café como esse? Eu, quando me casei, tinha morado nos Estados Unidos quase 2 anos, e eu lembro que uma das coisas que eu vim de lá com hábito era de comer bacon com ovos todos os dias de manhã. Eu comprava aquele bacon em tirinhas, né, deixava grelhar bem, fazia os ovos mexidos. Eu não gosto de ovo mole, eu gosto da gema bem durinha, fazia aqueles ovos mexidos. E por um tempo a gente comia. E o ovo, no meio da semana era mais complicado, porque eu tinha 8 horas, tinha que estar em Niterói, morando na Vila Valqueire. No meio da semana era mais complicado, mas sábado e domingo era certo da gente sentar, montava a mesa e fazia o meu ovos com bacon. Um café da manhã, assim, bem padrão americano. Há muito tempo que eu não faço isso, em casa, pelo menos, mas até hoje, aquele bacon bem torradinho, com ovo mexido, é muito bom. É muito bom. Mas quando a gente fala de bacon, vamos ficar aqui no bacon com ovos. Os ovos vêm da onde? Da galinha. O bacon vem da onde? Vem do porco. Para a gente ter num café da manhã os ovos, o que a galinha tem que fazer? Chocar, colocar o ovo, alguém vai lá e tira o ovo da galinha, frita, enfim. E para a gente ter o bacon? O porco. O que a gente tem que fazer com o porco? O que o porco tem que fazer para doar o bacon? Morrer. Hoje eu quero pregar sobre o tema envolvidos ou comprometidos. A galinha está envolvida no café da manhã. Mas o porco está comprometido com o café da manhã. Se o porco não morrer, não tem bacon. A galinha não precisa morrer. Pelo menos para dar o ovo. Para fazer uma galinhada, ela vai precisar morrer. Mas para dar o ovo ali para aquele café da manhã, não. Ela está envolvida no café. Mas o porco está comprometido. Estar envolvido significa estar implicado, enredado, abrangido, incluído, ser intrometido, estar metido numa certa questão, estar misturado. Quando a gente fala de estar comprometido, a gente fala de estar absorvido, apreendido, assimilado, concebido, sabido, aliançado. Então, há uma diferença muito grande em você estar envolvido com uma pessoa ou aliançado e comprometida com essa pessoa. Quando uma pessoa está namorando ou uma pessoa ainda é noiva, ela está num envolvimento, num relacionamento. Agora, quando a gente se casa, a gente gera votos, uma aliança, e a gente passa a estar comprometido com alguém. Aqui no Brasil não é muito comum, mas, por exemplo, nos Estados Unidos é muito comum quando uma pessoa começa a namorar, dar para o outro um anel de compromisso. Que depois do dia de casamento, na realidade, ele passa a ser usado junto com a aliança. É um anel de compromisso, mas, na verdade, é um anel para dizer o seguinte: essa pessoa está de relacionamento com alguém, mas namoro e noivado se termina até o momento do sim, num cartório ou diante de um juiz de paz, o que quer que seja. Então, há uma diferença muito grande de estarmos envolvidos e estarmos comprometidos. E é claro que eu quero falar sobre isso na ética ou na ótica da vida cristã. E aí, muitas vezes, a gente precisa se perguntar: você está incluído na igreja? Ou ela é parte da sua concepção de vida? Isso é, você não consegue conceber, imaginar, idealizar nada na sua vida
sem levar em consideração o evangelho e a igreja. Se é simplesmente algo que você faz aos domingos, algo que você gosta, um local que você vem assim porque tem gente legal, ou porque a palavra é boa, porque o pastor é inteligente e é mesmo, ok, você está envolvido. Agora, tudo na sua vida gira em torno do seu evangelho, do evangelho, da igreja, da sua fé. Eu não consigo imaginar a minha vida sem ser crente. Eu não consigo imaginar os meus parâmetros, os meus conceitos para criar meus filhos, para gerenciar minha vida sem o evangelho. Não dá mais. Porque não é só um envolvimento, não é algo que a gente vem e se mistura aqui aos domingos. Não. Crente de verdade continua sendo crente, mesmo não estando misturado com crente. Crente de verdade continua usando palavreado bíblico, mesmo que esteja no espaço do seu trabalho. Não vai falar o palavrão, não vai ouvir algumas coisas, não vai participar da roda de escarnecedor, não vai ser simpático e fazer ali, chegar um pouco antes ou sair do trabalho para sentar numa mesa de bar para ficar batendo papo. Crente comprometido com o evangelho, não simplesmente se mistura com aquilo que não é do evangelho. É claro que vai estar no evento de família, é claro que vai muitas vezes ter que ir para um congresso, é óbvio, vai participar de uma reunião de trabalho, é óbvio que sim. Mas existe um limite entre, literalmente, nós estarmos só incluídos na igreja, ou entender que a igreja, enquanto casa de Deus, igreja enquanto corpo de Cristo, se eu sou e faço parte do corpo de Cristo, se eu sou um tabernáculo onde o Espírito Santo habita, eu não posso só estar misturada ou incluída. Não, eu tenho que estar comprometida com essa igreja, com esse corpo. Você aprendeu o evangelho ou você apreendeu? É isso mesmo, é mais um E, o evangelho. Aprender é, você ouviu uma coisa e aprendeu. Aprendeu. Agora, apreender é internalizar e viver. Fazer daquele ensino a sua praxis de vida. Tem muita gente que aprendeu o evangelho. E sabe versículos de cor, sabe vários cânticos e corinhos, canta músicas de fogo, sabe qual é as falas, não, evangeliquez que a gente pode dizer. Aprendeu o evangelho. Eu aprendi o evangelho desde cedo, graças a Deus, graças a Deus. Na minha casa, toda semana eu tinha que decorar um versículo. Toda semana a gente tinha culto doméstico e a gente era treinado lá a falar, a dizer o que tinha entendido. Eu cresci assim, graças a Deus, criei meus filhos assim. Eles aprenderam. Mas conheço muita gente que aprendeu o evangelho, mas não internalizou, não fez da palavra, ou não faz da palavra, não faz do ensino, não faz da Bíblia, não faz o seu contato com Deus, a sua regra de fé e prática diária, cotidiana, dentro do casamento, dentro do espaço de trabalho. Porque internalizar um conceito é trazer ele para dentro, não é dentro da visão piagetiana, é trazer ele para dentro e quando ele entra, ele vai... Para a gente poder internalizar e assimilar, a gente vai empurrando um, vai tirando o outro, para que ele faça parte da nossa estrutura. Não tem como. Eu sou uma psicóloga neutra. Para mim, não existe. Eu sou uma crente neutra. Não existe. Não existe uma neutralidade de conceitos, de valores, de princípios, em quem de fato é comprometido com o evangelho. Porque, afinal de contas, é algo que eu apreendo. Não só aprendo. Você está misturado na família de Deus. Tem tanta gente hoje se misturando na família de Deus. Eu sou crente, posso fazer isso. Eu sou crente, posso... Gente que faz filme pornô. Gente que se veste de uma forma indecente. Esses dias apareceu para mim um grupo que eu até já gostava. E de repente apareceu esse grupo cantando uma música nova. Tudo de barriga de fora, mostrando barriguinha, mostrando não sei o quê, dançando. Eu falei, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo hoje com o evangelho que está assim tão... não o evangelho,
né, de pessoas que dizem que são evangélicos, que na verdade está misturado na família de Deus, dizendo que é da família de Deus, dizendo que é crente, dizendo que faz e acontece, que é de Deus, que é boca de Deus, que canta para Deus, que é para God. Ou você está absorvido, sabe? Uma coisa que absorve você, que você acorda pensando. Você acorda pensando em versículo bíblico? Você acorda no meio da noite, você pensa em hino? Ou você pensa numa batida, sei lá, que estava tocando no seu carro, no seu espaço de trabalho? Quando você ouve, por exemplo, todas essas notícias sobre Israel, você fica realmente pensando com quem, de que lado você tem que estar? Ou você conhece a Bíblia para saber qual é o nosso posicionamento? Porque não, tem muita gente que está misturado, que vem, que fala, que é bom, que lota Maracanã, que lota Maracanãzinho, que lota estádios ao longo de todo mundo. Mas assim, é só uma mistura, é só um oba-oba, é só uma brincadeira, mas é assim, é tanta gente envolvida e tão poucos, de fato, comprometidos, a ponto de ter que entregar a sua vida se for preciso. Então, é muita gente agindo como uma galinha. Não estou chamando ninguém de galinha, não, vocês estão entendendo, né? Muita gente agindo como uma galinha que está só envolvida no café da manhã. E poucos são aqueles que, como o porco, literalmente dizem assim, não, eu vou até a morte, eu vou até morrer. Como Paulo diz, entrego o meu corpo, bato nele, faço dele o meu escravo, porque eu quero submetê-lo àquilo que Deus diz como tem que ser feito. E para se comprometer, a gente precisa fazer aliança. Para se comprometer, a gente tem que saber muito bem o quanto a gente está disposto, desculpe, a sofrer. Essa balela de que o evangelho é simples, mas ele não é fácil. O jugo que Jesus coloca em nós, gente, perto do jugo do mundo, é simples. Eu fico vendo as pessoas com tatuagens horrorosas. Eu fico vendo pessoas se vestindo de tudo que é tipo de roupa. Não tem, por exemplo, tem gente que não tem vergonha de sexta-feira se vestir todo de branco. Vai para o trabalho, vai para tudo que é lugar. As pessoas fazem tanta coisa, doam seus corpos, vão para a balada, ficam com 2, 3, 4, 5 pessoas, transam, acordam na cama de pessoas que não têm nem ideia de quem são. Usam drogas, usam bebida alcoólica, sabe? Se misturam, fazem sexo, doam as suas vidas, vão por meio da praça, defecam nas ruas. Um finge que é ovelha, aí tem convenção hoje de pessoas que fingem que são árvores. Sabe? A gente vê tanta maluquice e as pessoas não têm vergonha de ir para a mídia e dizer, eu sou uma árvore, eu sou um cavalo. Eu sou, sei lá, um pato. E a gente tem vergonha de dizer que é crente. A gente tem vergonha de dizer que é filho de Deus. A gente tem vergonha de dizer, eu estou comprometida com o evangelho, eu não vou me entregar para sujeira, não vou me envolver em besteira. Lucas 14, Jesus diz assim, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, qualquer um de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Essa semana apareceu para mim de novo. 3 filhos, um homem. E um cara dizendo, renega a sua fé que o seu filho vive. Ele disse, eu fico com Jesus. Atiraram no primeiro. Renega a sua fé que o outro filho vive. Atiraram no segundo. Atiraram no terceiro. E no final atiraram nele. O que você faria no lugar dessa pessoa? Quando a gente olha a Bíblia, muitos personagens bíblicos mostram homens e mulheres que ora estavam envolvidos,
ou ora eram comprometidos. E é muito interessante. A Bíblia mostra pessoas que se envolviam e pessoas que de fato se comprometiam. Claro que a gente não vai dar para falar de todos os personagens, mas eu quero elencar alguns aqui. A começar pelo Velho Testamento. Esaú. Esaú estava envolvido na família da bênção. Ele era neto de Abraão. Cresceu a partir de Isaac e Rebeca. Isaac era um homem de Deus. Aprendeu a mesma coisa que Jacó. Mas escolheu abrir mão da bênção. Abriu mão da sua primogenitura. Abriu mão de ser abençoado. Depois escolheu 2 mulheres ali da região da Cananeia. E a Bíblia diz que ele, com aquele casamento, trouxe muita tristeza e lágrimas para Rebeca e Isaac. Ele estava envolvido na bênção. Ele é da família de Abraão. Foi até prosperou. Esaú era riquíssimo. Prosperou e muito. Recebeu parte. A bênção da prosperidade, do dinheiro, estava sobre Esaú. Ele fazia parte. Ele estava envolvido na família. Mas ele abriu mão da primogenitura porque estava com fome. Tem gente hoje abrindo mão da salvação por conta de dinheiro, por conta de fama, por conta de amores frívolos, por conta de hobby, por conta de sexo. Abre mão. Esaú abriu mão porque estava com fome. Abriu mão da primogenitura, da bênção de Deus, da bênção dobrada sobre a vida dele, porque ele estava com fome. E aí o irmão dele disse, então tá, e negociou com o irmão por um prato, se ainda fosse assim, né, de sei lá, qual o prato que você gosta? Camarão, picanha, bacalhau? Não, prato de lentilha. Quem gosta de lentilha? Eu por sinal, gosto. Por um prato de lentilha. Aí a gente vê, por exemplo, Miriam e Arão. Gente, Miriam começa muito bem. Miriam é aquela irmã de Moisés que quando a mãe coloca Moisés no cesto, né, e coloca no rio, Miriam é aquela que vai correndo na beira e que chega para a filha de Faraó e diz, olha, esse menino e tal, eu tenho uma ama de leite que pode dar leite para ele, chama a própria mãe. Que papel Miriam não teve na vida de Moisés? Amiga, era mais velha, Arão era mais velho. Depois, 40 anos depois, a gente tem uma certa aproximação, mas 80 anos depois, com certeza quem acolheu, tanto que Arão é aquele que Moisés chama para ir com ele, porque Moisés achava que ele não falava direito, e aí queria Arão para falar, e aí Deus coloca em Arão a questão toda do sacerdócio. E Miriam é aquela que quando atravessa o Mar Vermelho, ela canta, ela dança, ela leva... Ela era líder do louvor, pronto. Era líder do louvor. Cantava, e a Bíblia diz que ela dançava. Era uma mulher de Deus, foi usada por Deus para salvar Moisés de ser morto. Foi usada por Deus para dentro da sua casa, para dar alegria para sua mãe. Mas lá na frente, quando começa a crescer, começa a apontar dedo para Moisés, para o próprio irmão, calunia, tem inveja, começa a dizer, será que Deus só fala através de Moisés e não fala pela gente? Deus só vai usar Moisés e não vai usar a gente? Poxa vida, eu sou crente mais antigo. E aí, por conta disso, vocês conhecem a história, ela fica leprosa, aí Moisés tem que orar por ela volta, e sabe o que é interessante? Arão ainda por um tempo permanece ali com a questão do sacerdócio, depois o sacerdócio acaba passando para uma outra família, mas a gente vai vendo cada vez menos o papel de Arão e Miriam na história do povo de Israel. Eles morrem no deserto junto com todos aqueles que estavam ali. Muito triste isso. Tão envolvidos. Mas, por conta de uma rebelião, perderam o comprometimento com Deus. Noé, diferentemente de Miriam, Noé estava comprometido com Deus. É ou não é? 120 anos pregando para uma geração. 120 anos pregando. Quantas pessoas converteram? Quantas pessoas converteram, entraram com ele na arca?
Além dele e da mulher, quem entrou? 3 filhos e 3, só entrou a família. Mas sabe de uma coisa? Está aí um homem que eu vou querer abraçar no céu. Está aí um homem que eu vou querer abraçar no céu. Porque ele levou toda a família dele. Toda a família dele. Não adianta a gente pregar para uma multidão de gente e não pregar para a nossa família, não pregar para dentro de casa, não ganhar os nossos filhos. 120 anos é muito tempo. É muito tempo. Quem aqui conhece alguém que viveu 120 anos? Eu também não. É muito tempo 120 anos. 120 anos pregando. Ninguém, mas a esposa foi junto. Os filhos vieram e as noras também. A Bíblia diz em 1 Timóteo, se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da própria família, negou a fé e é pior do que o incrédulo, é pior do que o infiel. Então, família, se você é casado, marido, mulher e filho. Se você é solteiro, fala para o seu pai, fala com a sua mãe, fala com os seus irmãos, fala de Jesus. Né? A gente tem que cuidar da parentela, mas acima de tudo da nossa família, para ser exemplo. Aí a gente vai para um outro personagem bíblico, que as crianças cantam, né? Que é a Sansão. Né? Sansão, que era o homem fortão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o homem do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão. Foi gerado, e na sua gestação, os seus pais receberam de Deus uma determinação, um chamado para a vida de Sansão. Foi separado desde o ventre, envolvido numa promessa de Deus. Mas Sansão, ora estava envolvido e oscilava em estar envolvido ou comprometido. Ainda jovem, um dia ele cisma, vou casar com uma filisteia. Pai, eu quero essa filisteia, eu quero a filisteia, eu quero a filisteia. E aí deu um nó, aquele casamento, naquela festa de noivado. No final ele matou a família quase toda da pessoa com quem ele ia se casar. A esposa que ia casar com ele foi dada de casamento para outro. Um nó, uma confusão total. Aí a gente pensa, uau, parece que Sansão agora sossegou. Reina 20 anos sobre Israel em paz. Aí um dia ele decide descer. De novo, descer, e encontra com Dalila, e a gente sabe qual é o fim de Sansão. E aí, é muito complicado, porque Sansão, no finalzinho, só no finalzinho, aqueles 20 anos, tudo indica que ele ficou ali comprometido. Aí, de repente, um dia ele desce, pega uma prostituta, no dia seguinte pega Dalila, e a gente vai vendo só a queda, até ter os seus olhos vendados, furados, ficou cego, mexendo o moinho. E ali mexendo aquele moinho, depois de sofrer muito. E às vezes eu fico pensando, será que a gente precisa sofrer para entender? Tem tanta... às vezes eu e o Álvaro, a gente fica... orando e conversando, e a gente fica pensando, nossa, seria tão bom se essa pessoa entendesse, né? A gente prega, seria tão bom se essa pessoa entendesse isso e abraçasse, se comprometesse logo, ia sofrer menos. Eu não é? Ia sofrer menos. Sansão sofreu tanta coisa, tão desnecessariamente. Ele tinha pai e mães tementes a Deus. Ele tinha Deus que falava com ele. Ele tinha um dom sobrenatural, uma força sobrenatural. Ele tinha um chamado. Deus tinha um ministério com ele. Mas ele escolheu ficar envolvido e não comprometido. E tem gente que é assim. Passa a vida dando desculpa para não se comprometer. Jesus conta uma parábola que diz assim, certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados, venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor. Era até educado, me desculpe. É errado comprar uma propriedade? É errado comprar uma propriedade? Vocês acham que é? Só o Alvo está respondendo. É errado comprar uma propriedade? Não tinha erro nenhum, não era pecado. Mas
Aqui está falando, sabe, de pessoas que assim, eu não posso porque assim, eu tenho que ir lá para minha casa de praia, eu tenho um hobby que eu tenho que jogar, tenho o jogo de futebol que eu preciso assistir, tem uma coisa que eu gosto muito de fazer e vai fazer sempre no domingo, no dia de culto. Ou na quinta-feira, no dia de culto. Comprei uma propriedade, eu tenho que ir lá ver, eu tenho que ir lá curtir, eu tenho que aproveitar. Vai dando desculpas para não se comprometer. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-los. Por favor, me desculpe. Aqui está falando da vida profissional. Da vida profissional. Profissão, a gente precisa. É errado ter uma profissão? Não, é bom ter uma profissão. É digno o homem do seu trabalho, é digno a pessoa que trabalha, que tem o seu dinheiro. Eu sempre trabalhei, ensinei meus filhos a trabalharem. Eu trabalho desde os 15 anos de idade. Meu primeiro trabalho foi com 15 anos de idade. Hoje eu tenho 60. Então, eu trabalho há muitos anos. Não tem problema nenhum a gente trabalhar. É bom trabalhar. É bom prover. É bom você ter a honra, a cabeça tranquila de deitar no travesseiro e ter as contas pagas, de poder prover coisas para os seus filhos, mas a profissão não pode vir antes da nossa vida com Deus, do nosso devocional, da vida. Não pode ser algo impeditivo para a gente buscar a Deus, para a gente orar, para a gente ler a Bíblia, para a gente vir à casa de Deus, para a gente honrar a Deus com o fruto do nosso trabalho. Você entende isso? Pode dizer amém? Amém. O outro ainda disse, acabo de me casar, por isso não posso ir. Namoro e casamento que tira a pessoa da igreja, que afasta o casal da igreja, já está fadado ao fracasso. Namoro, quanto mais uma pessoa namora, mais ela precisa estar perto de Deus. Eu conheci o pastor Álvaro dentro da igreja, trabalhando. O dia que eu fui, você já conhece a história, o dia que foi apresentado, ele estava de touquinha, sabe essas touquinhas de cantina? De touquinha de cantina, o dia que me apresentaram para ele. O nosso pastor nos apresentou. Dizendo, olha, ele agora vai passar a trabalhar com vocês, eu já era secretário da mocidade. E a gente trabalhava, o único dia, porque ele era interno na escola naval, o único dia que a gente tinha para namorar era sábado. Porque domingo a gente chegava na igreja às 7h30 da manhã, não é, Ruth? Chegava na igreja às 7 horas, a Ruth era daquele tempo, junto com a gente. Chegava na igreja às 7 horas da manhã e passava o dia inteiro. Levava roupa, levava sapato, trocava de roupa, porque era culto, era escola dominical, aí depois era o almoço, aí depois era ensaio disso, ensaio daquilo, saía para a praça para fazer ar livre, voltava e tinha ensaio do coral, e à noite tinha culto, e quando terminava o culto, e naquela época não podia sentar juntinho, não. No caso, namorados hoje aqui sentam juntinho do lado do outro. Nada. Sentava numa galeria aqui, os rapazes todos numa outra galeria. Então, a gente só podia namorar sábado. Mas eu tocava guitarra e tinha fundado um conjunto, o Álvaro cantava em outro conjunto. E aí tinha sábado que ele tinha que ir para uma igreja, eu tinha que ir para outra igreja. E a gente nem namorava. Tinha final de semana que a gente só se via na igreja. Porque sábado eu estava numa igreja, ele estava em outra igreja, que naquela época a igreja era grande, tinha vários jovens, e aí tinha conjunto, como se fossem bandas diferentes para se apresentar. Mas quanto mais a gente namorava, mais a gente chegava perto de Deus. A gente lia a Bíblia junto, a gente combinava o texto bíblico, a gente orava junto. Qualquer dia a gente tem que fazer isso. Nosso namoro, muitas vezes, era ele no piano e eu no violão, ou ele no violão e eu no piano lá em casa. E a gente compunha, ia ter festa dos jovens, vamos compor uma música, um hino. Ia ter congresso dos adolescentes, eu coordenava os adolescentes, vamos compor uma música. Tem vários hinos que eu e ele fizemos a composição ali. A letra, o Álvaro sempre foi muito bom de letra, eu sempre gostei de melodia de música, a gente juntava o dom dele com o meu e saía aquela música e aquilo era ensaiado para o congresso de 7.000 jovens, 5.000 jovens. Era assim o nosso namoro por 5 anos. Por 5 anos. Então, hoje, quando a gente tem, graças a Deus, um casamento abençoado, é porque o namoro foi abençoado. Namoro e casamento precisam aproximar a gente de Deus. Casal não pode perder a chance de orar junto, de buscar a Deus juntos. Porque há poder quando um casal ora junto, busca Deus juntos, clama pelos filhos, impõe a mão sobre os filhos. A bênção nisso, a autoridade de Deus. Você entende isso? Pode dizer amém? Amém.
Aí o servo voltou, relatou ao Senhor: nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Será que você tem sido convidado, mas está dando desculpa? Ah, não, se eu tiver que trabalhar na igreja, eu tenho que chegar cedo. Ah, não, mas eu acho que isso assim, né? Poxa vida, vou na igreja para fazer isso, para ficar lá na cozinha, para ficar cozinhando. Não cozinho nem em casa, vou cozinhar na igreja para quê? Vou participar disso para quê? Desculpas. Um outro personagem era Jonas. Jonas estava envolvido, mas aprendeu a se comprometer. Jonas era manhoso. Era ou não era? Manhoso, teimoso, prepotente, medroso, teve que aprender a orar dentro da barriga de um peixe, foi vomitado numa praia e prega no que a cidade toda se converte, e aí ele fica chateado porque a cidade se converteu, mas uma mãe atrás da outra, uma burrada, desculpem, atrás da outra. Mas é interessante porque lá no livro de 2 Reis, a Bíblia diz que Jonas depois, por 40 anos, foi profeta de Deus no reinado de Jeroboão. Jonas aprendeu. A gente vai encontrar Jonas no céu. A gente pode até escrever para Jonas, o que é aquilo? Né? Me conta como é estar dentro da barriga de um peixe. Mas Jonas aprendeu. Saul esteve comprometido, mas a fama e o poder o levam a romper com seu chamado. Deus escolheu Saul. Saul não foi pedir para ser rei. Na hora que o povo diz: nós queremos um rei, nós queremos um rei, nós queremos um rei, Deus disse para Samuel: vá lá para Saul. Saul é escolhido, Saul profetiza, é cheio do Espírito Santo de Deus, tem um chamado lindo, era um homem humilde. Na hora que Samuel foi apresentá-lo como futuro rei, a Bíblia diz que ele se escondeu atrás dos bois, mas ele era alto, bonito, a Bíblia diz que ele era formoso, bonito, e ele tentando se esconder e não dava... ele era tão alto que não conseguiu se esconder atrás. Então ele era tímido, ele era assim, não era orgulhoso, mas foi com o poder, com a fama, com o conhecimento, com o dinheiro, com os impostos. Ele foi inflando o seu ego, inflando o seu ego, inflando o seu ego, que... é impressionante como a fama, poder, dinheiro, orgulho, vaidade, glória humana afastam as pessoas do verdadeiro comprometimento com Deus. Isso acontece até hoje. Eu tenho muito medo. A Bíblia diz, né, Jesus, lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6 de Mateus, ele começa a dizer: daqueles que dão esmola para que outros vejam, daqueles que oram para que outros vejam, daqueles que querem o aplauso dos outros. E a Bíblia diz: estes já receberam sua plena recompensa aqui nessa terra. Eu sou sincera a vocês. E eu não quero recompensa daqui, não. É muito bom receber o carinho de vocês. É muito bom receber o respeito de vocês. Mas eu não quero a plena recompensa aqui, não. A plena recompensa eu quero no céu. Tem muita gente que o galardão já está recebendo aqui. A fama, a honra, as pedrinhas da coroa já estão recebendo aqui. E estão muito felizes. Estão muito felizes. Eu não quero a honra do mundo. Eu quero a honra de Deus. A gente precisa querer a honra de Deus. Esther tinha fama e poder. Chega a ser rainha de um império, do Império Persa. Ou melhor, do Império... ela, na realidade, foi rainha, na época, o Império Babilônico. Aí depois veio para o Império Medo-Persa. Quando a gente fala da Pérsia, a gente está falando hoje do Irã. Então, a gente está falando de Esther, que era uma rainha super importante, rei Xerxes. Mas na hora que corre risco de vida, ela diz assim: se eu tiver que morrer, eu morrerei. Porque eu estou comprometida com a causa de Deus, com a vontade de Deus. Hoje, que dia é hoje? Nem sei, dia 22? Hoje, 22. Já teve gente que morreu só por amor ao Evangelho. Eu não conheço o nome, nunca vi. Mas eu sei que todos os dias morrem pessoas por amor ao Evangelho.
todos os dias, em vários países do mundo. Mas muitos outros também estavam realmente comprometidos. Jeremias, lembra de Jeremias? Profetizou a respeito do cativeiro, chorou. Depois ele viu a destruição de Jerusalém. Ele mesmo foi levado para a Babilônia. E lá, na Babilônia, ele foi um profeta de Deus trazendo consolo para o povo que estava no exílio. Comprometido até o final, até a sua morte. Ele se comprometeu com a pregação da palavra e depois de ajudar, ele foi junto, foi levado cativo, mas lá no cativeiro não abandonou a sua fé, não olhou para Deus para ficar falando por que eu estou aqui. Pelo contrário, ele trouxe consolo ao povo de Israel. Elias passou pela caverna, pela fome, mas é um homem fiel, né? Recebeu de Deus a honra de nem passar pela morte. Foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Não dá nem para a gente imaginar o que é isso. Neemias, quando ele está lá construindo os muros, começa aquela politicagem, aquela confusão de Salatiel e tantos outros. E aí ele começa a andar, vem para cá, vamos conversar, vamos tomar um café, vamos fazer isso. E ele diz, estou fazendo uma grande obra e não posso descer. Quando alguém sugerir para você alguma coisa que vai te afastar do chamado de Deus, da vontade de Deus, da presença de Deus, da sua igreja, responda assim, estou fazendo uma grande obra e não vou descer, não vou olhar para trás, não vou voltar para lá. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego passaram por leões, passaram por fornalha. José, tanto sofrimento e tanta humilhação. Para a gente falar rapidamente de tantos outros personagens. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente tem o jovem rico. Jovem rico. Seguia os rituais todos. Cumpria toda a lei. Fazia todos os rituais que eram importantes para o sacrifício. Conhecia de cor todas as coisas. Mas quando Jesus disse para ele assim, vai, vende tudo que você tem e venha me seguir, ele diz, isso eu não consigo fazer. Isso eu não consigo fazer. Seguir rituais, sabe? Aquela coisa do ativismo, de fazer aquilo que é certinho, de ter uma coisa aparente de evangelho, mas não querer dar a Cristo o tudo, não traz salvação. Mas aí a gente tem, acho muito interessante, também um outro casal, Ananias e Safira, estavam envolvidos. Sim ou não? Uau, eram presentes na obra de Deus, estavam ali pregando e saíam e não sei o quê. E aí a gente vê que naquela época eles vendiam seus bens, eles veem Barnabé vendendo seu bem, doando para a igreja, eles vão também vendem a sua propriedade, só que eles ficam com parte do dinheiro, chegam diante dos apóstolos da igreja inteira e dizem, olha, está aqui o nosso dízimo. Eles não precisavam, ninguém pediu para eles venderem. Eles tinham todo o direito de ficar, até com toda a propriedade, se eles quisessem. Mas mentir para aparecer, para dizer o seguinte, olha como nós somos bonzinhos, olha como nós somos crentes, olha como nós somos, sabe, estamos aqui integrados com vocês, somos família, cuidado com esses que batem muito nas costas. O que aconteceu com eles? Fulminados, morreram física e espiritualmente. No que eles mentiram, foram fulminados. Mentiu, foi... Nossa, se todo mundo que hoje mentisse fosse fulminado, será que ainda teria muita gente no planeta Terra? Mas a gente tem, Joel já falou sobre ela aqui hoje, da viúva pobre. A viúva pobre era comprometida. Era uma viúva, sozinha e pobre. Pobre. Jesus disse, os pobres vocês vão sempre ter com vocês. Porque, infelizmente, nós vivemos num mundo onde a distribuição de rendas, as oportunidades não são iguais para todos. E você conhece, Jesus olhou, viu os ricos colocando suas contribuições, viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse, afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou mais do que todos os outros, porque estes deram do que sobrava. Mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Há um cântico que eu gosto muito, que eu canto desde criança, que é
tudo, ó Cristo, a ti entrego. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Foi uma das canções que minha mãe mais cantou nos últimos dias de vida dela. Tudo entregarei. A gente não leva nada. A gente não tem nada. A gente não é nada. Tem gente que se agarra com tanta coisa, sabe? Na beleza, em coisas que tem, em bens que possui, mesmo que sejam coisas lícitas. Nem filho a gente pode se agarrar, porque a gente queria para eles irem embora. A vida, chega uma hora que a vida de todo mundo vai chegar ao fim. Da pobreza dessa mulher, ela deu tudo. Ela deu tudo. É interessante, eu olho para a minha infância e eu penso, uau, eu era pobre e não sabia. Meus pais não tinham carro, não tinham casa própria, trabalhavam, a gente tinha uma vida tranquila, não tinham dívidas, não tinham nada. Eu lembro que uma vez na semana a gente tinha o direito de ir numa padaria comprar pão doce, ou aqueles doces de padaria. Aqueles doces, né, que tinha aquela geleia em cima. Uma vez na semana, a gente parava, ou comprava um pastel salgado, ou tinha direito de comprar um doce. Eu só ganhava 2 brinquedos por ano. Não é por mês nem por dia, não, tá? É por ano. Por ano. Por ano. Então, eu fico olhando essas coisas e penso, uau, a gente era pobre. Nunca senti que era, porque na minha casa sempre teve muita paz, muita presença de Deus, culto doméstico. E todo mundo que passava pela igreja de Osasco ficava hospedado na casa dos meus pais. E não sei como. A hora que chegava o índio lá, não sei de onde, quantos índios ficaram hospedados lá em casa? Mas era muito índio. Naquela época tinha muito isso, dos índios saírem para uma igreja ou outra. Eliana deve saber o que é isso, né? Ia um índio para cá, e vai para onde? Para a casa do pastor Abraão. E aí meus pais apertavam. Eu lembro da minha mãe chegar em casa, via tirando tudo, e fazia janta, e fazia não sei o quê. E Deus multiplicava, e Deus multiplicava. E uma vez conversando com meus pais, eu falei, mas como é que você sempre, todo final de semana, tinha visitante na igreja? E estava comendo lá na casa do pastor Abraão e da irmã Lucinha, que era casa alugada. E aí, só tinha 2 quartos, todo mundo ia dormir na casa, 3 filhos dormindo no quarto da minha mãe e meu pai, porque o nosso quarto era para a visita. E aí eu fico, às vezes, conversando com meu pai e minha mãe na época, e eles falavam, minha filha, não sei como, a gente botava tudo que a gente tinha, no dia seguinte acontecia alguma coisa, chegava um dinheirinho e nunca faltou nada, porque é o dom da hospitalidade. É muito lindo a gente ver que da pobreza, a gente dá tudo, a gente dá pelo Evangelho. Eu falo isso assim, eu estou no púlpito da igreja. Mas o Sheraton, quando nós começamos o Fronteira, toda a nossa poupança, minha e do Álvaro, foi gasta para pagar o Sheraton. Nós acertamos entre a gente. Algo que a gente resolveu dar na época. Tudo que a gente tinha. Nós não vendemos nada, mas aquilo que estava, e a gente sempre economizou. Eu sempre trabalhei, ele também. Tudo que estava em poupanças, que não era uma só, a gente foi pagando o Sheraton. E o Álvaro falava assim, meu Deus, está acabando. E a gente acertou entre a gente, nós não vamos pedir oferta, nós não vamos falar de oferta, nós vamos ofertar. E eu lembro quando eu estava chegando assim, no restinho do restinho. Aí um dia uma pessoa virou, porque era o sinal que a gente tinha pedido a Deus, e falou assim, pastor, como é que eu posso ajudar? Porque sempre, Sheraton, quem lembra do Sheraton? Né? Sheraton tinha um coffee break que era de primeira, né? Que era do hotel, a gente não podia levar nada, pão, salgados, frios, tudo do Sheraton, e a gente cobria aquilo tudo. E Deus foi tão fiel. Eu lembro da gente conversando lá em casa, falando, agora até a gente conseguir colocar poupança de novo, a começar tudo do zero. E hoje a gente olha e fala, Senhor, muito obrigado. Porque é tão bom quando você se dispõe para Deus. Quando a gente, sabe, se dá para Deus. É tudo. É o dízimo, é tudo. Eu lembro quando eu estava voltar para me casar,
Quando a gente foi para os Estados Unidos, meu pai foi com um salário de $100 por semana, com 4 filhos. Isso era nada. $100 por semana? Ainda é. No dia seguinte, eu fui trabalhar. E eu lembro que trabalhei, querendo voltar a casar, querendo fazer enxoval, querendo isso, querendo aquilo. E até hoje eu me lembro disso, sempre dando o dízimo ali certinho. Eu tinha um valor X, e eu precisava desse valor X para cobrir, porque a passagem para a vinda dos meus pais fui eu que paguei. Com o meu dinheiro, trabalhava de domingo a domingo, não tinha folga não, de domingo a domingo. E aí, fui eu que paguei. Nessa época eu já trabalhava numa padaria, coordenava padaria, lanchonete, restaurante do outro lado da rua, pegava caminhão para entregar pão, fazia de tudo. E eu lembro que eu com aquele dinheiro, guarda daqui, guarda dali e tal, não sei o que, eu fiz as contas, falei, Senhor, se eu pago a passagem, eu não consigo dar o dízimo. Se eu der o dízimo, eu não compro a passagem, vai aumentar, porque naquela época, quando a passagem aumentava, estou falando de 1985, o governo avisava, a passagem vai aumentar no mês tal. Lembram disso? A gente sabia que mês que ia aumentar a passagem aérea. E aí eu lembro de fazia o cálculo, falei, não vai dar, e fazia o cálculo ali, aqui, lá, tal, aquela. E aí um dia eu estava em casa naquela coisa toda, saí para a igreja e falei, não, eu tenho que dar o dízimo. E aí fui, dei o dízimo, tinha ganhado uma festa do pessoal do trabalho, e aí os funcionários, o pessoal que comia no restaurante fez uma festa para mim, dei o dízimo daquele dinheiro, dei o dízimo de tudo aquilo que tinha que dar, fechei as contas. Eu lembro até hoje que eu fui para casa no domingo à noite. Saí porque o primeiro culto era na cidade onde eu morava, de New Bedford. O segundo culto do dia era numa cidade que ficava num outro estado, 2 horas de carro. E o carro, no caso, meu carro era um Fusca. Pegando aquela estrada à noite, voltando à noite. E eu lembro até hoje de eu chegar em casa, assim, triste, preocupada, não falei nem com os meus pais, falei, pronto. Precisava comprar essa passagem amanhã, não vou ter como. Já era 1h da manhã. 1h da manhã. Toca a campainha. E aí, meus pais, quem não é, não sei o que, tal, aquela coisa, tal. O Álvaro não sabia de nada, ninguém sabia de nada. Toca a campainha e entra um rapaz, que era um rapaz que a gente tinha ganhado para Jesus aqui no Rio de Janeiro. Ele foi lá em casa um dia com uma senhora e minha mãe começou a falar de Jesus para ele, e eu também, tal. O Álvaro conheceu ele e a gente falou de Jesus para ele. Ele se converteu, conseguiu ir para os Estados Unidos, foi para os Estados Unidos e assim, Deus abençoou ele lá. Aí ele bateu a campainha, ele morava em Boston. Boston para minha casa dava 1h e meia de carro. À noite, 1h. E aí ele tocou a campainha, e aí a gente abriu, oi, tudo bem, tal, não sei o que, hoje ele é pastor. Oi, tudo bem, não sei o que, tal, conversa vai, conversa vem. Ele disse assim, olha, eu vim aqui. Deus me incomodou, eu queria vir no meio da semana, mas não consegui. Deus disse que eu tinha que entregar um dinheiro para Elaine. E querem saber? Era 5 vezes o valor que eu precisava. 5 vezes o valor que eu precisava. 2h da manhã. Deus é fiel. Quando a gente consagra, quando a gente dizima, quando a gente oferta, Deus é fiel. A oferta é o nosso culto a Ele. A Bíblia diz, entre na presença dEle. O maior exemplo de culto não é o louvor. O maior exemplo de culto a Deus é a nossa oferta, é a nossa doação. É aquilo que o dízimo garante a nossa segurança, é a nossa fidelidade. Mas a oferta é aquilo que a gente dá generosamente, a gente dá porque quer, voluntário. É a 2ª milha, a 3ª milha, a 5ª milha, é aquilo que a gente dá a Deus. Tantos outros, claro que não vai dar tempo de falar de todo mundo, mas tantos outros. Judas esteve envolvido. Conheceu, aprendeu, envolvido na salvação. Judas esteve envolvido completamente envolvido com Jesus 3 anos, mas escolheu a perdição eterna. A verdade é que quem é comprometido não segue o padrão deste mundo. Por isso que a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo. Olha para Jesus, autor e consumador da sua fé. Deixa essa nuvem de testemunha, tudo aquilo que atrapalha a sua caminhada e olha, segue, corre. Corre a proposta, corre a corrida que está proposta.
O crente comprometido faz tudo de acordo com a Bíblia. Ela é a nossa constituição, ela é a nossa regra de vida. É ela que dita o que a gente fala, o que a gente faz, como é que a gente age como marido, como a esposa. A Bíblia segue todas as coisas. O servo comprometido é dizimista e ofertante. Ele sabe que faz parte do reino, que é membro do reino. O crente comprometido, desculpem, não falta culto. Quem aqui é casado? Você tem um compromisso. Eu tenho um compromisso com o Álvaro. Isso significa que eu volto para minha casa todos os dias. Isso significa que eu volto para os braços dele todos os dias. Essa é a nossa casa. É a casa de Deus. A gente tem compromisso com a casa, a gente tem compromisso com a igreja. O crente comprometido, claro, está doente, está numa questão de uma viagem profissional, é óbvio, mas crente comprometido não falta culto. Crente comprometido, esse é um teste, mas eu não vou fazer não. O que é isso? Se você tem um convite desse e entrega, se você tem um convite desse na sua bolsa ou na sua carteira, você é comprometido. Se você não tem, você só está envolvido. Se você entra por ali, é abençoado. Quem aqui já recebeu curas nessa igreja? Quem recebe palavras de Deus nessa igreja? Se você entra por aquelas portas, ouve. Seus filhos estão sendo conduzidos para o Evangelho. Você sabe que aqui é a casa de Deus. E você convive com pessoas e não convida, desculpa. Você só está envolvido. Você não está comprometido. Você não está comprometido. Na vida cristã, quem é comprometido prioriza a sua intimidade com Deus, a oração, a leitura bíblica. Crente comprometido frutifica com afinco o fruto do Espírito. Porque, na verdade, na vida cristã, quem é comprometido para valer. Vamos voltar lá na história da galinha e do porco. Precisa morrer. Precisa morrer. Romanos 6 diz assim: sabemos isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito. Aqui está falando o seguinte, olha, morreu. O nosso velho homem precisa olhar para a cruz e falar assim, esse precisa se desfazer, virar pó. A nossa vontade, as nossas vontades de pecar, aquilo que a gente achava que era o máximo, tudo tem que mudar. Tudo precisa ser diferente para que não sirvamos mais ao pecado. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Todos os dias eu, Elaine, tenho que morrer. Eu tenho vontade de fazer coisas e não posso fazer. Eu tenho vontade de dizer coisas e não posso dizer. Eu olho para um monte de coisa que não faz sentido, eu olho para um monte de coisas que eu gostaria, e eu tenho que dizer, Senhor, se ainda não chegou o tempo, amém. Todos os dias a gente precisa morrer. Fazer morrer a nossa vaidade, fazer morrer o nosso orgulho, fazer morrer as nossas razões, fazer morrer a nossa vontade de fazer aquilo que a gente sabe que não tem que fazer. Senão a gente só vai estar misturado na casa de Deus, mas não vai chegar no céu. É mortificar o eu, mortificar a vontade. E se for preciso ir até o final. Estevão foi apedrejado, Tiago foi morto à espada, Paulo foi decapitado, Pedro, João e tantos outros foram mortos. João aparentemente foi o único que morreu de uma morte natural. Todos os outros e tantos outros até hoje sofrem por amor ao Evangelho. E eu não estou falando nem de morte física, eu estou falando da morte, sabe, aquela coisa assim, de um velho homem, de velhas práticas. Quem é comprometido, vive a vida para Deus e em Deus. Você pode dizer que você vive para Deus? Ou você vive para sua família? Ou você vive para ganhar dinheiro? Ou você vive para fazer sua carreira? Acima de tudo, eu tenho que viver para Deus. A Bíblia diz, tudo que fizer, faça para Deus.
o que você cozinhar, para onde você dirigir. Tudo que você fizer tem que ser para Deus. A nossa vida é para Deus. Os nossos filhos são para Deus. Tudo é para Deus. Tudo é para Deus. Refaça seu compromisso com Deus. Geralmente, as pessoas começam a caminhada de fé sendo envolvidas pelo Evangelho. Mas quando vão aprendendo a palavra, quanto mais vão se envolvendo na igreja, quanto mais crescem, vão se aproximando do altar, vão se aproximando do serviço, e a ordem natural seria que elas passassem a se comprometer cada vez mais com Deus. O triste é que muitos estão comprometidos. Mas sabe o que é mais triste ainda? É que os maus exemplos, as pedras de tropeço, os escândalos, as mágoas fazem com que muita gente abandone a fé. Muita gente abandone a fé. Se eu fosse olhar para todos os maus exemplos de crentes que já passaram na minha vida, eu não estava na igreja, não. Se eu fosse olhar para, graças a Deus, nunca na minha casa, mas se eu fosse olhar para os maus exemplos de pastores com quem eu já convivi, eu não estava na igreja, não. Esses dias eu estava falando, não sei com quem, mas acho que foi com Stephanie e Roberta. Tinha 18 anos. Um pastor na época, lá nos Estados Unidos. Depois a gente estourou lá na cidade, que se envolveu com uma série de pessoas. Tinha organizado um congresso, era líder dos jovens, e a gente tinha programa na TV. E ele, na realidade, fez para mim umas propostas super indecentes. E eu disse para ele, fico no banco. E ele falou, se você não fizer isso comigo, você vai deixar de ser líder dos jovens, o congresso vem aí, você vai ficar sentada no banco. Eu falei para ele, pois eu fico sentada no banco. Mas eu não vou me sujar. Era noiva na época. Falei, eu não vou me sujar por conta disso. Tinha 18 anos, tinha tudo para pular fora. Para dizer que eu lembro, nem meus pais na época souberam, só souberam dias depois, porque o congresso acontecendo, ninguém entendeu nada, porque eu era aquela que dirigia, que estava à frente de tudo, fiquei sentada lá no meio da igreja. Nem minhas irmãs entendiam nada, as duas sentadas do meu lado, eu só chorava. Chorava, escondida, ia no banheiro, chorava, voltava, sentava, daqui a pouquinho não sei o quê, acabou, fui no carro chorar um pouquinho, aí voltava. Só chorava. Hoje, graças a Deus, eu sou pastora. E, infelizmente, aquele meu homem saiu daquela cidade escorraçado, apanhando de tudo que é pai e marido de mulher da igreja. Perdeu ele, perdeu a esposa, perdeu os filhos, perdeu tudo. Não falo isso com alegria, não. É triste. Pregava como ninguém. Pensa num cara que sabia comunicar. Programa de TV, eu tocava guitarra com jovens, não sei o que e tal. Tem algumas fotos disso, algumas gravações ainda. Não sei nem se dá para recuperar ainda de fita cassete. Que alguém sabe o que é isso? Fita cassete, aquela compridona. Ele pregava como ninguém. Pregava muito bem, super simpático. Mas aproveitou da simpatia dele para fazer o que não devia. Tanta gente começa bem. E por conta de escândalos, de tristeza, de mágoa, hoje está lá fora. Não olha para o lado. Por isso que a Bíblia diz, não dá tempo da gente ler, mas a Bíblia diz em Hebreus 12, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não importa o quanto você tenha que mancar. Que esse texto falado, que os mancos sejam curados. Pode ser que você hoje está machucado, está mancando aí na sua caminhada. Está difícil, mas segue em frente, não perca o céu. Mas a minha pergunta para você é, como é que está o seu compromisso com Deus? Como é que está a sua aliança com Deus? Ele é de fato o grande amor da sua vida? Ele é, como a gente canta, ó amante da minha alma. Tu és tudo para mim, e em tudo quanto eu careço,
Acho Jesus só. Ele é o amante da minha alma. Ele é o amante da sua alma. Você pode dizer isso? Feche seus olhos. Você pode dizer isso para Deus? Deus, o Senhor é o amante, aquele que eu mais amo em todo o mundo. E eu estou disposto. Fique com seus olhos fechados. Eu estou disposto. Eu estou disposta a pagar o preço, a sofrer, a morrer, a abrir mão de mim, a abrir mão do meu ego, dos meus sonhos, dos meus projetos, para me comprometer. Não fique desanimado para cumprir o ID de Jesus. Não rompa as alianças que você já fez. Há tanta coisa que você já prometeu a Deus. Você tem feito? Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem realmente se dedicado mais a Ele? Tantas alianças que a gente faz, tantos votos que a gente faz a Deus, e a gente vai abandonando no meio do caminho. Deus não quer pessoas que conheçam. Deus quer pessoas que vivam. Se quiser saber mais sobre nós, visite nosso site fronteira.church ou baixe nosso app Fronteira. Que Deus te abençoe.